Vamos orar. Isso aqui é profético, irmãos. Está pensando, a gente perde tempo. Vamos orar. Senhor, abençoe o Enoque. Usa a vida do teu servo, Pai, no texto que ele vai trabalhar com a igreja, nos impacta nesta manhã, nos transforma, e abençoe o Vitor, Senhor, que ele seja cheio do teu Espírito Santo, seja um homem cheio da tua graça, um homem equilibrado, um homem de luz, um homem de paz, aonde ele andar, que ele possa pregar poderosamente as Escrituras Sagradas, que ele entenda, Senhor, a palavra, pregue com poder. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos creem nisso? Amém. Bom dia a todos, as jovens, adolescentes, vamos para a sala, crianças, pode vir. Obrigado, pastor. Primeira carta de João. Aqueles que quiserem chegar mais adiante, os irmãos já estão vindo ali, podem ficar à vontade, tem bastante lugar aqui. O preço é o mesmo, não é, Diego? É isso mesmo, irmãos, podem chegar. Como o Matias estava dando o testemunho aqui, é isso que nós falamos na aula passada, né, irmãos? Amar não apenas de palavras, né? Não apenas de boca, mas com atitude. O amor importa em atitude. Bom, então nós vamos lá dar a nossa continuidade ao nosso estudo. Só relembrando um pouquinho da última aula, quem estava aqui no domingo passado? Alguns irmãos aqui, ali, ótimo. Nós paramos aí aonde? Vamos ver, vocês estão ligados? No capítulo 3, olha aí, alguém já respondeu rápido. Terminamos o capítulo 3, não foi isso? Começamos no versículo 11 e fomos até o finalzinho do capítulo 3. Ok, meus irmãos, fizemos também ali uma revisão geral do assunto, né, que já havia sido tratado até aqui. Até gastamos um pouquinho de tempo nessa revisão, relembrando os irmãos que de tudo que a gente já havia falado. Vamos então agora para o nosso novo assunto de hoje. Cara, vamos ver se funciona. É esse aqui. Não, né? Não funciona, já testaram. Tudo bem. Vamos testar algo aqui diferente hoje, vamos ver se vocês gostam ou não. Se gostar, a gente vai tentar aperfeiçoar isso aí. Não tem muita coisa aí não, mas é só o teste da apresentação. E aí vocês vão dizer se ficou bom, se não ficou, se pode melhorar, né? Depois nós vamos conversar, inclusive, aí com os irmãos aí da liderança sobre essa apresentação aí. Vamos lá então no capítulo 4, meus irmãos. Abra sua Bíblia no capítulo 4 da carta de João. Vamos ler. Diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Versículo 3: E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos, que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor.
não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é também nós neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém. Vamos lá. Bom, irmãos, quem esteve aqui nas aulas passadas já pode perceber que João acaba aqui repetindo ou reforçando algo que ele já havia tratado nos capítulos anteriores, na parte anterior. Desliguei sem querer aqui, mas vamos lá. Na última aula nós vemos aqui, os irmãos que estavam, alguns testes que João vai trazer a respeito de nós termos a certeza da nossa salvação. E por último, nós falamos aqui de 2 testes que ele falava, que era a justiça e o amor. Quem é nascido de Deus pratica a justiça e ama a Deus e ama seu irmão. Falamos e nos aprofundamos nisso aqui. E até já no início da aula já ilustramos este exemplo, de que amor importa em atitude, em ação. Muitas vezes nós vemos o amor como um sentimento, e essa é uma visão equivocada do amor bíblico. O amor bíblico ele vai muito além do sentimento, ele é atitude, ação. Falamos bastante disso aí. Hoje, então, João vai trazer alguns assuntos importantes. Ele vai trazer 2 testes a respeito de nós sabermos quem verdadeiramente é crente, e ele vai trazer uma prova, uma certeza daquele que é crente, daquele que é nascido de Deus, uma prova daquele que tem a presença de Deus na sua vida. Então vamos lá analisar esse texto proposto aqui. João, então, ele traz esses 2 testes para saber se alguém é de Deus ou não. O primeiro teste, vamos lá. Pode avançar aí, irmãos. Como não funciona aqui, às vezes eu vou ter que dar. Pode avançar o feedback aqui para o irmão. É diferente, né? Então, vamos tentar melhorar isso aqui. Tá. Isso. Ok. Consegue enxergar? Ficou um pouquinho pequeno. A gente vai ajustar isso aqui, porque como ele é diferente do PowerPoint, ainda não tinha noção exata de como ficaria aqui, mas a gente vai trabalhar isso aí até ficar perfeito para os irmãos. O primeiro teste, então, para alguém provar se é de Deus ou não é confessar que Jesus veio em carne. Nós falamos aqui, por que João está tratando desse assunto? Ele está porque eu escolhi falar sobre isso. Eu quero falar com isso para os irmãos, então vou escrever para eles, esses irmãos aqui, vou endereçar essa carta para eles, tratando desse assunto. Ora, há um motivo porque João escreve esses irmãos. Esses irmãos, eles estavam passando por uma espécie de tribulação, de falsos profetas que estavam entre eles
ensinando falsas doutrinas, heresias para aqueles irmãos. Então João tem que ir ali e chamar a atenção desses irmãos a voltarem à verdade, a se fixarem, a se firmarem na verdade da palavra de Deus, porque eles estavam sendo confundidos. Então nós falamos aqui que duas mentiras primeiro surgiu entre esses irmãos, que pareciam verdades no primeiro momento. A primeira delas, essas mentiras, primeiro a respeito do pecado. Lembram quais eram elas? Que aquele que é nascido de Deus diziam o quê? Bom, você nasceu de Deus, você é salvo. Então, quem é salvo não peca. Era a primeira mentira. E João vai combater essa mentira, né? E a segunda mentira, que era o oposto dessa, diz o seguinte: você é salvo. Você é salvo, você tem a salvação garantida, então agora você pode viver do jeito que você bem quiser. Pode fazer o que você desejar. E João tem que chamar os irmãos também à regulagem, dizendo que isso também não era verdade. Então são duas coisas que parecem antagônicas, mas devem andar juntas. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Mas se dissermos que não temos pecado, mentimos. Então nós temos que conviver com essas duas verdades. Harmonizar foi a palavra que eu utilizei aqui, né? Sabendo que ainda estamos sujeitos ao pecado, mas temos que viver lutando contra o pecado todos os dias, buscando o caminho da santificação, a prática da justiça. Lembram disso? Vamos lá então. Então esse é o primeiro teste. Havia então ali um grupo de pessoas infiltradas, provavelmente se dizendo cristãos, no meio desses irmãos, negando a divindade de Jesus, a humanidade de Jesus, dizendo que Deus não poderia ter vindo se manifestado na forma em carne. Então esse Jesus, então, talvez não seria Deus, né? Porque como isso poderia acontecer? Vamos falando mais sobre isso. Mas o que eles queriam dizer então? Que ele é filho do homem. E João então vai estimular os seus destinatários a não acreditar em todos os espíritos que se apresentam. João vai dizer: olha, não deis crédito a qualquer espírito. Já é uma advertência bem clara. E até num primeiro momento parece um pouco assim chocante, né? Porque a gente estava acostumado com a gente deve aceitar, não podemos julgar, não toque no ungido de Deus. Na verdade, essas são parece que é verdade num determinado momento, mas no contexto geral a gente tem que saber aplicar essas verdades, né? Como elas são aplicadas. Podemos então questionar alguém que vem aqui da parte de Deus ou não, né? Podemos julgar, já começamos a falar sobre isso na semana passada. Podemos julgar o que essa pessoa está falando, o que ela está dizendo, né? O que ela está ensinando. E é isso que João ele fala: provai os espíritos. Opa, então tem alguma coisa diferente aqui. Provai os espíritos, ele está falando aqui o espírito de quem? De quem ensina, de quem está pregando, de quem está trazendo a doutrina. Essa doutrina é verdadeiramente bíblica? Ela confere com a verdade bíblica? Será que nós podemos então fazer esse julgamento? Vamos lá. No versículo, olha só a parte final do versículo 1. Leia o versículo 1, dá uma frisada aí. Pastor Elias, o que ele diz lá no finalzinho? Leia 1 e dá uma frisada aí no final. Amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Olha só, ele diz provai, porque tem muitos falsos profetas que saem no mundo afora. E eles estão aonde? Aqui, entre nós. E ele usa o termo provai, pôr à prova, né? Nós temos que provar, nós temos que testar. Lembra dos irmãos bereanos? O que eles faziam? Quando Paulo foi lá, o que eles faziam? Pegaram as escrituras e foram conferir se o que estava sendo dito era verdadeiramente condizente com as escrituras que eles tinham em mãos, né? Eles conferiam, eles não aceitaram, né? E nós temos que ser como eles, né? Nobres. Vamos lá. Então vamos lá. Quando Jesus fala lá em Mateus 7, 1 a 5, abra a sua Bíblia. Algum irmão, abra a sua Bíblia em Mateus aí, 7, 1 a 5. O que Jesus fala? Não julgueis para que não sejais julgados,
pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que estiveres medidos, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não repararás na trave que está no teu próprio olho? Ou não dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não julgueis para não ser julgados. E aí, agora, como ficamos? E João vem e diz que devemos pôr à prova, né? Devemos testar os espíritos. E aí, devemos julgar, em outras palavras. Quem está com razão? Há uma contradição? A primeira coisa que a gente já pode dizer é que não, né? Agora, como solucionar essa resposta? Quando Jesus ele está fazendo este sermão, ensinando aqui a essas pessoas, ele fala desse não julgueis, aqui o sentido é o do julgamento temerário, é o julgamento superficial, é aquele julgamento que se faz não para buscar a verdade, que não é para glorificar a Deus, mas é um julgamento precipitado, né? É diferente, isso aqui não exclui também o que João está dizendo, e nem invalida, pelo contrário, no todo nós encontramos essa mesma verdade, que nós devemos sim examinar e provar. Quase todos os livros do Novo Testamento, principalmente nas cartas, né, nas cartas de Paulo, João, Pedro, Judas, todos eles vão falar de falsos ensinos, de falsos mestres. E por que ele está falando isso? Para nós possamos ficar atentos, para nós abrirmos nossos olhos e rejeitarmos essas falsas doutrinas, combatermos, para nós julgarmos e avaliarmos para saber o que é verdade. Nós não podemos simplesmente abrir o coração e receber tudo que vem. João então está aqui orientando a igreja para algo diferente, é identificar, saber qual é a árvore, se é de Deus, e qual é a árvore que não é de Deus. Qual essa árvore que tem produzido frutos, ensinamentos, doutrinas na igreja? Será que ela vem de Deus? Este irmão, essa irmã, este pastor, este profeta, este líder, ele vem em nome de Deus, mas o que ele está ensinando? Confere com aquilo que a palavra de Deus diz? É isso que João está propondo. E no final do próprio capítulo 7 lá de Mateus, né, Jesus vai mostrar que a árvore que a árvore boa dá frutos bons, enquanto a árvore má produz maus frutos. E ele orienta para que os frutos, ele orienta que pelos frutos de alguém nós vamos reconhecer essa árvore. Falamos disso aqui. Lembra qual foi o nosso exemplo? Já imaginou você chegar num pé de jabuticaba, que diz que é jabuticaba, e você encontrar uma melancia lá nessa árvore? Sai de baixo, né? Tem alguma coisa errada com essa árvore. Não vai dar certo, né? É muito diferente uma jabuticaba de uma melancia. Embora todas as duas venham do reino vegetal, todas as duas sejam frutas, doces, suculentas, mas no final é muito diferente, né? E há aqueles que... esse é um exemplo bem esdrúxulo, né? Mas nós poderíamos confundir, por exemplo, algo que é muito sutil, né? Por exemplo, uma laranja lima, já são muito mais parecidos, né? Essa semana mesmo eu peguei uma laranja muito bonita, abri, água na boca, azedo. Olha aí, às vezes a gente vai lá pensando que quem é aqui de Goiás ou de Minas, pensando que é uma gabiroba e é uma jurubeba. Quem é goiano aqui já andou no Cerrado, já pegou muita gabiroba, mas de repente pode encontrar uma jurubeba, e são parecidas, né? Embora a jurubeba seja um pouco menor, mas vai que ela está muito adubada, né? Tentaram camuflar, ela pode parecer uma gabiroba. Enoque, por exemplo, esse exemplo aí eu não sei nem gabiroba nem jurubeba, mas se você me ensinar, aí eu vou conseguir identificar. Mas se vier um cara vender, jurubeba é gabiroba, e vice-versa, né? Esse é o papel exatamente da igreja, né? Do ensino da Bíblia. E tem muitas coisas que são muito parecidas, irmãos. E esse é o problema. Se provar aí que não é amarga. E às vezes as duas podem até ter um sabor parecido,
mas o resultado pode ser muito diferente. Quem sabe uma delas, entre dois frutos ou duas plantas, o resultado seja bem diferente. Por exemplo, uma não seja própria para o consumo, né? Por exemplo, quem tem gado aqui, né, ou já esteve na lida com o gado, sabe, principalmente na época de seca, quando os pastos vão se acabando, eles vão procurando aonde há alguma coisa. E às vezes eles vão se aproximando da parte onde existe aquela reserva, a mata. E ali cresce uma planta que no meio rural eles chamam de erva. E é uma planta venenosa. E quando o boi ou a vaca comer aquela erva, não há nenhum problema num primeiro momento, até que ele comece a movimentar. A partir do momento que ele começa a movimentar, a morte é certa em pouco tempo. Quem aí é do meio rural pode saber disso, pode se lembrar disso. São coisas parecidas e que no primeiro momento vai parecer que vai saciar a minha fome, a sede, né? Vai trazer a solução daquilo que eu estou precisando, mas no final vai trazer morte. E esse é o problema da heresia. Às vezes, se tem um testemunho de Jeová ali fora falando alguma coisa, eu não vou nem ouvir, eu não vou nem parar para ouvir. Mas às vezes alguém que vem do nosso meio, trazendo uma palavra muito parecida com aquilo que nós pregamos, mas que lá dentro há um pequeno desvio, é como se fossem duas retas paralelas que a gente desvia 1 grau em uma delas. Parece que estão indo na mesma direção, mas quando nós chegarmos lá frente, elas estarão muito distanciadas uma da outra. É como se fosse uma gota de veneno em um copo, uma garrafa de água. Ela não vai mudar a cor, não vai mudar a aparência, o cheiro e nada, mas ao final o resultado será a morte. Esse é o problema. Recentemente, fui questionado por alguém: mas fulano fala da Bíblia, em tal lugar eles ensinam a Bíblia, ensinam a palavra de Deus, é tudo que a gente ouve na igreja. E eu sabia do que ele estava falando e sabia que não era uma boa doutrina. E esse é o problema. A gente é enganado com aquilo que parece verdade. A gente não é enganado com aquilo que é totalmente divorciado da verdade. E é por isso que a gente tem que estar bem atento. Esse é o problema. Eu acho que dificilmente qualquer um de nós aqui, ou nenhum de nós aqui, seria enganado, por exemplo, com uma doutrina da nova era, ou espírita, ou seja outra religião qualquer muito divorciada do cristianismo. Mas se nós chegarmos aqui, por exemplo, pregando prosperidade, né, que você tem que ser feliz em todos os seus caminhos, né, que você tem que comer o melhor dessa terra, né, porque lá Paulo diz que quando você der, vai ser multiplicado por 30, 60, 100 por 1, e começarmos a citar nos versículos. Tudo que eu vou falar aqui é aparentemente bíblico, mas não é. Está na Bíblia e não é bíblico. Eu já expliquei isso aqui. O que é isso? Nós tiramos textos fora do contexto e queremos formar daquilo uma doutrina, e não pode ser assim. A doutrina bíblica, ela tem que estar harmonizada com o todo. Eu não posso, por exemplo, já pensou você pegar só esse versículo aqui de João, né, que nós devemos provar, e saímos aí, tudo que o pastor Elias, não, mas espera aí, eu vou questionar, não é bem assim, ou o contrário, né? Não, nós não podemos julgar, vamos aceitar. Então a gente tem que ter cautela em tudo que é ensinado, porque aquilo que se ensina como verdade tem que ter cheiro de verdade e cara de verdade. Mas é como eu disse, ensina como verdade, mas não é verdade. Existe uma teologia que tem crescido bastante agora, que é a teologia do coaching, né? Mais alto. A teologia do coaching que tem crescido, e a ideia deles, ao contrário da teologia da prosperidade, é que você tem que ter um sucesso emocional, né? Você tem que estar bem resolvido com sua mentalidade, e é muito sutil, porque usa um ambiente bonito, uma música. A gente vai falar assim, tocar nessa parte um pouquinho aqui. Bom, vamos lá. Então aqui nós vamos ver que João, então, ele está falando que é pelos frutos da árvore que a gente vai testar se essa árvore é boa ou má. E ele vai usar aqui então essa palavra para provar os espíritos, é a mesma palavra que usamos ali para designar quando o teste que o ourives vai usar para saber da pureza do ouro. Então é algo que tem que ser minucioso, porque é um teste crucial, um teste
decisivo. A gente tem que estar atento. E o ourives, quando ele prepara lá, faz a purificação, ele vai saber se esse ouro, ele submete a esse texto a uma prova, para saber se a pureza deste ouro, dessa peça que foi produzida. Então é assim que João usa a mesma palavra quando diz que nós devemos provar o Espírito. E o mesmo deve ser feito com pastores, professores e, na verdade, com qualquer um que se diz irmão e vem aqui ensinar a palavra de Deus. Enoque, sim. uma coisa, desculpa. Pode falar. Às vezes a pessoa fala assim: o cara vem pregar para mim, lá na hora eu resolvo, né? Isso é um perigo muito grande. E outra: não, estudar a Bíblia é para pastor. Chega o cara, a duplinha, e assim, fala bem, né? Respeitosa e tal. E aí, como é que vai ser? E com domínio, né? Com domínio do assunto, né? Como é que a pessoa vai fazer? Se a pessoa não se prepara para isso, porque a gente se prepara para adorar a Deus, mas a gente também está se preparando para quê? Para combater o ensino que não é de Deus, né? A pessoa fala: não, depois eu vou ver, né? Não, depois, na hora eu ligo para o Enoque vai me ajudar. O Enoque, a bateria do celular acabou, e como é que vai ser? Quantos de nós nos sairíamos bem num encontro com essa dupla que foi falada aqui no início, né? Ou com outros qualquer aí, né? Quantos de nós estamos preparados? Esse é um grande problema. Quando nós nos aproximamos de Deus, é aquele questionamento. Vamos soltar o exemplo da oração. Deus já conhece meu coração. Por que eu preciso orar? Deus já sabe da sua necessidade. Sabe ou não sabe? Sabe. Ele sabe, conhece a minha necessidade. Antes que eu fale, Deus já sabe o que está no meu coração. Por que eu preciso orar? Ele já me conhece. Aí nós respondemos com uma outra pergunta: e você? Conhece a Deus? Quando uma pessoa, um casal começa a namorar, um rapaz, uma moça, um homem ou mulher, com a intenção de se casarem, eles começam nesse relacionamento de conhecimento, o que eles têm que fazer? Mais do que qualquer outra coisa, conversar, se comunicar, se conhecerem, né? Como eles vão se conhecer se eles não tiverem um relacionamento de troca de informações, de eu quero saber quem é você, o que você pensa sobre isso, o que você pensa sobre aquele outro, quem é a tua família, né? Como que a tua família é, porque vai casar a família também, né? E tudo isso, né? Poxa, aqui eu acho que eu posso investir, né? Aqui eu já entendi que eu estou no bom caminho. A mesma coisa com Deus. Quando eu me relaciono com Ele, não é só Ele que tem que me conhecer, eu tenho que conhecê-lo. Quando eu falo, não preciso de teologia, não preciso de ensinamento, você está dizendo o seguinte: eu quero as bênçãos de Deus, não quero saber maiores detalhes sobre Ele, só quero o que Ele tem para mim. É isso que você está dizendo para Ele, é isso que eu digo para Ele, quando eu digo que eu não preciso me aprofundar no conhecimento da verdade bíblica, dos assuntos teológicos, essa versão que muitos têm sobre a teologia, né? Isso é a letra mata, que é outra inverdade, né? Mal colocada, uma verdade mal colocada, né? Que acaba se tornando uma inverdade. É isso que nós estamos dizendo. Eu não preciso te conhecer, não quero conhecer, eu só quero o que Ele tem para mim. É isso. Em outras palavras, é isso. Por que João, então, avançando, qual é a razão, então, que João fala que nós temos que provar esses irmãos, esse pastor, esse mestre? Por quê? O espírito do irmão ou da irmã pode não ser de Deus. Aquilo que ele está trazendo pode ser algo que não vem de Deus, mas do falso profeta. E é um assunto que ele já havia tratado aqui no capítulo 2, né, dos falsos mestres. E qual é a prova de que esses ensinos deveriam ser submetidos? Qual é a prova que esses espíritos devem ser submetidos? Confessar ou não, olha aí, que Jesus veio em carne, se Jesus é homem ou não. Olha o versículo 2, olha aí para a sua Bíblia. Nisso vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo,
a respeito do qual vocês já ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Palavra pesada, né? Mas era a palavra de Deus. Qual era o problema que esses irmãos estavam enfrentando? Haviam entre eles os chamados gnósticos, que eles acreditavam num dualismo, matéria e aquilo que é espiritual. E para eles, tudo que é matéria é mal, porque a matéria é má em si mesmo. Então Deus não pode ser homem. Esse era o problema que eles estavam. Então esse Jesus aqui, né, não pode ser Deus. Deus não pode se ter encarnado na forma de homem. E será que isso era verdade? Então, se nós confessarmos verdadeiramente que Jesus veio como homem, este é o Espírito de Deus. Então não é simplesmente abrir a boca e dizer: Jesus é a encarnação de Deus, Ele é homem, inteiramente. Eu creio que Deus, Jesus, além de ser inteiramente Deus, Ele também é homem. Será que era só isso? Mas se não confessarmos que o Espírito, que Jesus era homem, esse é o Espírito anticristo. A humanidade de Cristo é um grande mistério. Como é que nós vamos? Deus, homem, Deus morrer na cruz, Deus sofrer, né? É um mistério, mas nos mostra e afirma que Jesus também foi homem em vários lugares. Um grande exemplo ali nós já encontramos lá em Mateus, né? Quando Maria é engravidada pelo Espírito Santo, lá em Mateus 1. Mostrando que Jesus é o Messias. Ele vem da parte de Deus, é gerado no ventre de Maria, nasce como homem, pelo meio natural, né? Entra pelas portas naturais deste mundo. Então nós temos certeza aqui que a manifestação de Deus, que o próprio João vai dizer lá no capítulo 1 do seu Evangelho, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a glória do unigênito de Deus, né? Ele já havia afirmado isso, então ele tinha exata noção do que ele estava falando, e ele tinha convivido, ele tinha tocado, ele tinha presenciado, ele tinha ouvido, ele tinha falado com esse Deus, homem, Jesus Cristo. Nós sabemos então ali que essa é uma prova de que Jesus é o Messias, é o filho de Davi, né? O evangelista então ele está conferindo aqui para o leitor provas do Velho Testamento tanto sobre a humanidade de Jesus como a sua divindade, corroborando então aqueles textos que nós lemos lá em 2 Samuel 7,16. Se você quiser abrir para conferir, não vamos ler, mas quando ele fala que jamais faltaria descendente ao reinado de Davi, à dinastia de Davi, ao trono de Davi, nunca mais faltaria descendente. Ele seria então ali um trono assentado permanente, um descendente de Davi. Mas como assim? Depois acaba, né? Eles são levados cativos, né, para a Babilônia, e não se fala mais em reis de Israel. Mas se nós voltarmos lá para o Salmo 2, que faz parte da introdução dos Salmos, nós vamos encontrar ali novamente essa menção, que este ungido, ele se assenta então no trono de Davi. Ele, o filho de Davi, Jesus Cristo, descendente direto de Davi. Vamos ver alguma referência. Vou pedir a alguns irmãos aqui que leiam, abram sua Bíblia. Um primeiro irmão, pode ser pastor Elias, Romanos 1, do 1 até o 4. Outro irmão, pode levantar a mão aí, Moisés, fica com Filipenses 2, do 5 até o 11. Então João está enfatizando e deixando claro que Jesus veio em carne, né? Esse Messias veio em carne. Ele se fez verdadeiramente homem. Será que isso que João diz é verdade? Vamos lá para Romanos, o que Paulo diz. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele veio em carne. Ele é o Senhor Jesus Cristo que vem em carne, não há dúvida. Paulo atesta isso aí de maneira categórica e expressa, né? Não é de maneira implícita. Filipenses 2, do 5 até o 11, Moisés. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação por ser igual a Deus. Antes, a
Assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e conhecido em figura humana, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Mas Só, por exemplo, essa é a revista atualizada. Saiu a nova. Tem uma correção da NAA. Nova Almeida atualizada. E essa tradução é muito boa. Que ali fala, tem de vós mesmo sentimento. Não é legal. Isso aqui, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo. E foi traduzido de forma errada. O mesmo modo de pensar de Cristo. Sentimento dá a entender o quê? Que é volúvel, né? Então vamos lá, o mesmo modo de pensar que o Senhor Jesus, que sendo Deus, olha só, ele começa lá, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou, né, assumindo a humanidade, forma de servo, homem, né, vai, morre na cruz, mas Deus ressuscita e depois o exalta. Então ele é inteiramente homem, esse Jesus que nós vemos nos Evangelhos e nas cartas do Novo Testamento. Ele é inteiramente, nós não temos dúvida. Então aqui essa heresia que foi disseminada entre os destinatários da carta de João, para ele, João, para esses ensinamentos, para esses falsos mestres, Jesus não veio em carne. Este Jesus não poderia ser Deus, porque Deus não pode se tornar uma matéria má. Porque há um problema aqui com a própria, uma contradição em relação ao próprio ser. Como pode ser que Jesus é bom, porque ele é Deus, e ao mesmo tempo mal, porque ele é matéria, ele se tornou homem, ele morreu. Deus não morre, mas Jesus morreu, então ele era homem também. Então há um problema aqui, e eles ensinavam que eles negavam Jesus. Então o problema é simplesmente abrir uma declaração verbal, é uma declaração de entendimento acerca da manifestação de Deus. Não é uma mera declaração, confesso que Jesus vem em carne. Pronto, não é isso, é um entendimento mais profundo a respeito da manifestação de Deus para nós. Esse era o problema que havia ali entre aqueles irmãos, que João então tem que chamar a atenção. E esse era um problema ali que João confirma que esse tipo de doutrina é do anticristo, né? Mas o anticristo não tinha nascido, se é que é um homem, mas enfim, da mesma forma que Paulo fala que o espírito da iniquidade, o espírito do anticristo já está entre nós, João reafirma a mesma coisa. O espírito do anticristo já está entre nós. Experiências passadas aí, quando a gente ia expulsar um demônio, o pessoal orientava assim: olha, fala para ele dizer que Jesus Cristo vem cá, né, que é filho de Deus. Então, e também quando a pessoa dizia que aceitava Cristo, não dava para repetir essa frase. Como você disse, né? Não é necessariamente verdade. Não. Se a pessoa professa só de palavra, ali pode estar mentindo. E se nós lembrarmos, por exemplo, que esse é um teste falho, quando o teste falho que Moisés está replicando o que eu acabei de dizer, é o seguinte: é a mera declaração. Ao falar, eu acredito que Jesus vem em carne. Os demônios fizeram isso, né? Lembra lá de Marcos, acho que é capítulo 5, não sei, quando se apresenta um demônio lá na sinagoga, né? Ele fala: Jesus, que você veio me atormentar. Ele já reconhece ali o senhorio, né? Ele já reconhece em Jesus como um Messias. Ele sabe, porque os demônios creem, né? Eles temem, tremem, né? Eles sabem exatamente. Então essa mera declaração não é válida, é um entendimento formal que marca o Espírito, que eu não tenho dúvida a respeito dessa doutrina, que Deus se fez homem, Ele se colocou no meu lugar, né? Aí é que está, eu entender isso como um plano, como parte do plano de Deus para a minha salvação. Sim.
Aí é que entra a diferença. Não é a mera declaração. Ah, você declarou, você é verdade. Lembra que eu falei os enganos que a gente é submetido? Às vezes aquele negócio. Ah, se você confessar que Jesus é Senhor, se arrepender e chamar Ele para morar dentro de você, está salvo. Romanos 10, 9. Está na Bíblia? Romanos 10, 9. Está na Bíblia? E isso que eu acabei de dizer, que essa declaração de que você chama Jesus para morar dentro de você, você diz que se arrependeu dos seus pecados, torna você salvo, é bíblico? Se você olhar por todo o Novo Testamento, é assim que se processa a salvação? Não, a salvação vai muito além disso. A salvação importa em verdadeiro arrependimento e não uma declaração, ainda que essa declaração seja sincera. Porque quem quer dizer, eu me arrependo sim do que eu fiz, né? De tanta coisa errada, mas talvez ele não tenha ainda a menor noção do que é o verdadeiramente o pecado. Ele não foi convencido do Espírito Santo, talvez nem tenha começado a obra no coração dele. E às vezes alguém que não fez essa declaração, ele já foi salvo, porque ele já começa, ele não sabe porquê, mas tem alguma coisa dizendo que ele está no caminho errado. Ou seja, ele já tem ali o Espírito Santo movendo na vida dele. Vejam, percebam que um versículo sozinho não pode pautar toda uma doutrina bíblica. Se eu perguntar hoje para qualquer comunista, Jesus veio em carne, todos vão dizer sim. Jesus. Esse é o Moisés. Vamos lá. Mas João então ele vai estimular ainda, vai fazer tanto alerta, né, como estimula os irmãos dizendo o seguinte, olha o versículo 4 do capítulo 4. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Quem é que está em nós? Final do capítulo 3, olha lá. Versículo 24, quem lê? E nisso conhecemos que Ele permanece em nós por Espírito que nos... Exatamente, o Espírito que nos deu. Nós falamos, esse Espírito que nos guia a toda a verdade, que nos ensina. É a unção que nós temos da parte de Deus. Que unção é essa? É o revestimento do Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo. Se Ele está em nós, nós temos então a capacidade de nos esforçarmos, que nele nós então poderemos distinguir o que é bom e do que é mal, né? Segundo o que ele nos ensina, porque é ele que nos ensina, a presença desse Espírito Santo. Vamos lá, por causa então do Espírito de Deus, que esses irmãos então vieram vencer esses falsos profetas, porque esse Espírito que está nele é maior do que o que está no mundo, que é o Espírito do Anticristo. João continua a dizer então que quem é de Deus nos ouve, e quem não é, não nos ouve. Não adianta. Nós queremos às vezes convencer as pessoas na base da briga, né? Por exemplo, nós estamos enfrentando aí alguém que acompanha as redes sociais, internet, Netflix, Porta dos Fundos, né? E crentes brigando, né? Vamos bloquear, né? Não vamos assistir, vou cancelar minha Netflix. Eu não cancelar minha, não pretendo cancelar, né? Não é por aí, Globo lixo, não vou assistir mais a Globo. Não é assim. Sabe por quê? Eles não vão nos ouvir. Eles não vão nos ouvir. Sabe por quê? Nós não somos advogados. Nós não estamos aqui para fazer um papel de advogado, de tentar boicotar, tentar provar o contrário. Nós somos testemunhas de Jesus. Somos testemunhas do Evangelho de Jesus. Não somos advogados. Nós não somos advogados. Nós somos testemunhas. Testemunha simplesmente, ele mostra aquilo que ele conhece, aquilo que ele viu, aquilo que ele experimentou. Ele não tem a obrigação de provar nada para ninguém. Quem vai provar, quem vai convencer uma pessoa, este papel não sou eu. Você vai criticar o fulano? Ele já quero ver ganhar muitas almas como ele ganhou. E aí? Olha aí, pastor Elias, como que você vai criticar alguém? Olha o tamanho dessa igreja, olha o tamanho da igreja do outro. Quantas almas ele ganhou mais que você? Será? De quem é esse papel? É do pastor? De ganhar almas? Quem é que convence alguém? É o Espírito Santo, irmãos.
Deus, pela sua misericórdia, infinita misericórdia, às vezes nos leva a falar uma palavra, e por meio dessa palavra, o Espírito Santo é que fala, que convence. Não sou eu, não é pastor, não é nenhum dos irmãos. Por melhor que seja essa palavra, por mais bíblica, se o Espírito Santo não tocar, é por isso que nós temos que orar. Deus toca no coração dele, fala, né? Muda, quebranta, converte aquele coração. E por aí vai. O mundo não nos ouve. O mundo não ouve, e quem não é de Deus, não adianta, ele não vai ouvir. Vamos lá, é por isso que é importante essa purificação do corpo de Cristo, a pregação do Evangelho. E a razão é simples: quem é de Deus, ouve. Quem não é, além de não ouvir, não suporta a história do amor de Deus pelo perdido, ele rejeita. Isso é uma aberração. Como assim? Você vai agora dizer que está salvo depois de tudo que você fez, simplesmente porque você diz que foi convertido, que você levantou a mão e se arrependeu dos seus pecados? Não. Quantos já ouviram isso? Eu já ouvi. Não dá, eu não aceito. Eu concordo com a Bíblia em muitos pontos, mas aqui nós vamos parar de conversar, porque não vamos brigar. Era um colega de trabalho, ele falou, não dá. Como assim você dizer que... ou seja, você tem que fazer algo. Você tem que conquistar a salvação. Para ele era inadmissível essa história que a salvação era dada por uma mera liberalidade, graça, amor de Deus em nosso favor. Ele não aceitava isso. É por isso que lá no capítulo 2 ele diz lá no versículo 19. Olha lá no 2 agora, na página anterior da sua Bíblia, no versículo 19. Eles saíram do nosso meio. Olha só, quem? Esses falsos mestres, falsos profetas. Eles não suportam essa palavra. Saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram, para que se fosse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Por isso é importante a verdadeira pregação, a pregação fiel da palavra de Deus, para a purificação da igreja. E às vezes a palavra não vem trazer aquele acalanto que nós precisamos. Você é especial. Você é querido de Deus, você é precioso, você é um espelho refletindo e tal, aquelas coisas bonitas. E como o Dido falou, traz uma música, traz um filme musical, uma cadeirinha assim moderna, que a gente senta, pendura a perninha assim do lado, né? Usa uma roupinha bonitinha. É isso que está na moda. E no final, o cara ainda vem e me diz o seguinte: se tratando de você, pastor Elias, não sei se você ouviu essa, você é o ponto fraco de Deus. Você ouviu essa? Pois é, Deus tem um ponto fraco agora. Você é o centro do coração de Deus. Não é, meus irmãos, não sou. E essas pessoas estão dizendo isso. E no meio de, mas é só isso que eles... Não, 95% talvez, ou mais do que eles dizem, é bíblico. Mas lá você vai encontrar essas pérolas. E essas pérolas é aquela gotinha de veneno. Lembra? Que vai colocar dentro da água. E que vai fazer você errar. Por causa desse falso ensinamento, que vai fazer você pegar aquele 1 grau de desvio na sua rota. Mas é 1 grau só. Não muda nada. Não muda nada aqui na hora que começa. Mas esse ponto de desvio aqui, lá na eternidade, você já sabe onde vai dar. Num outro lugar totalmente diferente. Exatamente. Então, irmãos, quando a gente fala, mas o fulano está ganhando algo, eu topo com isso todo dia, né? Fulano, a igreja dele está cheia, né? Irmãos, que bom, graças a Deus, que encham mesmo, que se convertam mesmo, né? E talvez muitos de nós tenhamos, mas eu aceitei Jesus lá, hoje eu estou aqui, mas só por causa do pecado. Amém, graças a Deus. Como alguém disse aqui, acho que foi o pastor Ayrton isso, Deus está no meio dessa igreja. Por mais que às vezes a gente pregue abobrinha aqui, eu não me preparo e tal, mas pode ser que em 1 minutinho Deus fale algo com o seu coração, né? Então a gente não deve desprezar nenhum que ensina pregando em cima da palavra de Deus, ainda que não esteja pregando totalmente correto, né? Mas você tem que filtrar. E esse é o problema de hoje. Nós temos uma onda de moda evangélica que tem enchido a igreja, infelizmente, de falsas doutrinas, né? Às vezes com músicas totalmente inocentes. Lembrei de um aqui. Quem tem menino em casa? Aos olhos do Pai. A Paula canta aí para nós. Canta aí, Paula. Você é uma obra-prima que ele desenhou. Como é que é?
E aí vai falando, né, da minha princesinha, o tanto que ela é linda, que ela é preciosa, né? E vamos exaltando tudo. É verdade. Você está dizendo mentira? Não. Foi Deus que fez cada criança, minha princesinha, a princesa do pastor Elias, o Otacílio também. Acho que a maioria dizem só o Moisés que não, mas Mil também não. Mas enfim, é lindo nós vermos as nossas menininhas crescendo ali, né? E as mães principalmente vão lá e a gente canta essa música e bota a música e faz um vídeo com várias fotos colocando essa música. Num primeiro momento não tem nenhum problema, mas nós temos que ter cuidado, porque o que a Bíblia nos ensina é mostrar as nossas mazelas. E se nós continuarmos falando só dessas coisas para essa criança e ela começar a se tornar uma criança maior, depois um adolescente, falando minha princesa, que você é isso e aquilo, enchendo a bola dela o tempo todo, talvez nós nunca preguemos o Evangelho para ela, porque o Evangelho vai dizer o contrário. O Evangelho vai dizer, olha, você é miserável, você é inimigo de Deus, você está desesperadamente condenada ao inferno se não se arrepender. Não é pelo que você fez ou pelo que você falou, é pelo que você é, pela sua natureza caída diante de Deus. Por mais linda que seja essa princesa ou o príncipe, né? O Milton Marinetti teve 4 príncipes, né? Enfim, estão aí, né? Reinando agora, né? Já são reis, né? Nas suas casas. Moisés Então, irmãos, quando a gente ensina para a filha, a gente tem que prestar atenção nisso. Será que eu estou pregando o Evangelho? Né? Será que eu estou mostrando para ele? Eu já tenho que mostrar para ele o que ele precisa. Se eu sempre disser, falar para ele coisas positivas a respeito de, talvez eu nunca vou dizer o que realmente ele precisa ouvir. E eu não posso perder as oportunidades. É claro, tudo tem sua hora, tem o seu momento. Mas nós não podemos perder a fase. Porque se você esperar ele completar 18 anos, talvez ele não entenda mais. Quando ele começar a fazer o que bem entende, não te obedecer mais, mas não, eu sempre fui príncipe, foi o cara, né? Eu sempre fui a princesa. Esse é o problema. Inclusive eu até disse aqui, eu não gosto de chamar meus filhos de príncipe nem de princesa. Tudo bem que você chama, não tem nada contra, né? Mas eu quero ensinar para eles o seguinte, olha, você não é melhor do que ninguém, né? É claro que a gente olha, de vez em quando você, mas é uma princesinha. Claro que a gente quer dizer que é bonitinha, que é cheirosinha, né? É linda como o pai, né? E assim vai. Irmãos, quem não acha, né? Que o filho é lindo? Todos nós achamos, né? E quem não tem ainda, tenha. Vocês não sabem o que estão perdendo, viu, Vinícius? Tenha 3 ou mais, né? Vamos lá. Vamos continuar, meus irmãos. Outro detalhe importante sobre pregar a palavra é que os crentes não devem ficar preocupados se as pessoas não ouviram, não. Nós temos que pregar. Deus manda nos pregar, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos pregar. Insta em todo o tempo, né? Ou fora de tempo, nós devemos ensinar a pregar. A preocupação de quem prega é ser fiel às Escrituras e não de quem vai ouvir. E às vezes a gente prega uma coisa que não é boa, como eu já disse, né? Passar a mão é bom demais. E receber um carinho, um afago, uma massagem no ego é ótimo, mas não me faz crescer em nada. Vamos lá, o segundo teste então. O primeiro então é que Jesus vem em carne. E ele realmente é Deus, aquele Jesus nascido lá na manjedoura, né? Aquele Jesus é Deus, embora totalmente homem, e eu não nego a natureza desse Cristo nascido em forma de homem. João então agora vai alertar e estimular novamente seu destinatário com uma verdade que não é nova, que é sobre o amor de Deus. Ele já havia tratado isso lá no primeiro capítulo, e nós já falamos, esse amor, que atitude. Lembramos até aqui o exemplo quando Paulo esclarece sobre a natureza do amor, que não é sentimento, é um estilo de vida. Quando ele começa 1 Coríntios 13 dizendo, e eu passo a mostrar-vos um caminho, né? A gente deve trilhar esse caminho, não é sentir esse caminho, é andar, né? Um exemplo aqui é os irmãos, né? Eles estão lá, você já disse alguma vez lá para esses irmãos que você ama, para todo dia você faz uma declaração de amor para eles lá, Matias?
Nunca. Não precisou. Não precisa, porque com as atitudes dele já está demonstrando. Lembra que mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido em nosso lugar, ou pelo fato de Cristo ter chegado. Eu amo vocês. Vocês são o centro do meu coração. Foi isso. Ele foi lá e fez algo, né? Eu dei vários exemplos. Pode dizer, Matinho. Esse carro desse irmão, aí o irmão foi ajudar para rebocar e tal. Aí depois ele perguntou: e aí, rapaz, como é que você lá do teu carro? Ficou no 0800 mesmo? Falando para o irmão. Então, assim, nós vivemos um mundo que as pessoas sempre falam: ele está fazendo isso por alguma intenção. Se você tenta amar alguém ou mostrar um afeto, essa pessoa está querendo alguma coisa em troca. Ela não consegue acreditar no amor de Deus naquilo, né? As pessoas chegam lá na hora e perguntam: mas vem cá, o Abraão agora está na igreja de vocês? Por isso que vocês estão ajudando? Não, meu irmão, aqui é reino de Deus. Então, essa coisa hoje que eu acho que a gente vive hoje, que me impressiona, é a guerra entre nós mesmos, entendeu? De ser mais santo que o outro, que esse que é o certo, aquele que é o errado. E eu sempre converso às vezes com o pastor. Eu tenho amigos dessa área hoje aí que vive, né, o culto do pastor, o pastor que é culto do outro, e almas para ganhar, igual tu está falando, né? E eu fico imaginando aquele pastor que de repente a igreja dele é pequenininha. Meu Deus do céu, deve viver, né, que os outros não dizem, o apanhado aí que você fez. Então, assim, ele não está falando ali nada de amor, entendeu? Exatamente. Bom, vamos lá. João ainda vai dizer que o amor procede de Deus, e quem é nascido de novo é nascido do amor do Pai e conhece o Pai. Por quê? Vamos lá para o versículo 8 desse capítulo 4. O apóstolo vai dizer o seguinte: por que esse nascido de Deus é nascido do amor do Pai e conhece a Deus? Olha só o que ele diz no 8: quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Olha só, João está definindo Deus. Ele está dizendo que Deus é amor. E qual é a prova de que Deus é amor? Olha para o versículo 9: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Olha o 10: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Olha só, Deus então envia o seu Filho, mostrando o seu amor, para vivermos para Ele. E não é somente isso. Ele inicia, é Deus em que inicia este caso de amor. Não fomos nós que tivemos essa iniciativa. Então esquece aquela história: eu escolho Deus. É bonito, né, dizer eu escolho Deus, mas não fui. Você não escolheu não, viu? Assim, foi Ele que te escolheu, foi Ele que te chamou, foi Ele que amou primeiro. Não, mas eu posso escolher. Não, nós não podemos escolher. Sabe por quê? Porque na nossa condição natural, nós somos inimigos de Deus e nós detestamos Deus. Nós somos filhos da ira, estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Quem está morto no seu pecado e delito, ele quer saber o quê? De curtir o seu pecado e seu delito. Ele quer viver do jeito que ele está, porque eu sou assim. Lembra dessa expressão? Já ouviu alguém dizer: eu sou assim? Às vezes ele não está matando, não está roubando, não está dançando, não está fumando, não está bebendo, mas ele está cheio de si, cheio da sua natureza divorciado, totalmente desligado de Deus, não quer saber de um Deus verdadeiro, de um arrependimento verdadeiro, cheio de justiça própria, cheio de autopiedade. Ai, coitadinho de mim, e achando que isso é bonito, porque ele não entendeu que Jesus já pagou, porque ele não foi movido pelo Espírito Santo. Às vezes a gente vê uma pessoa: não, aquela pessoa não precisa, pelo contrário, olha só, ele é tão, ele é humilde até demais. Mas na verdade nós temos vendo aqui uma atitude negativa de alguém que é cheio de piedade, achando que ele não entendeu, ele não se descobriu o miserável pecador que ele é.
e ele acha que precisa de consolo, de pena. E aqui nós estamos tratando de um pecado, na verdade. Tratar ali de essa pessoa verdadeiramente encontrar a Deus, que Deus tem misericórdia dela e resgate a vida dela, que ela entenda que ao invés de cuidar desse pessoal, ela precisa de arrependimento. E é interessante, né? Parece contraditório, gente que vive não, essa pessoa não peca, né? Não tem, mas não é isso. O problema não é o que eu faço que eu deixo de fazer, é o que eu sou. Esse que é o problema. Vamos lá, olha só, nós já falamos, né? Efésios 2:1, ele vos deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões, delitos ou pecados. Outra tradução vai dizer. Romanos 3:23, versículo todos sabem de cor, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Estavam impossibilitados de procurar, de aproximar de Deus, porque nós estávamos mortos pela nossa própria natureza. Foi Deus que veio, ponto. Porque foi Jesus que deu a sua vida por nós, a sua vida de maneira total. Olha lá no 2:25 de João, quem está com a carta de João aberta aí. Somente Jesus nos torna propícios ou favoráveis diante de Deus. 2:25. Pode ler quem encontrou. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Exatamente, é Ele que se aproxima e dá a vida eterna. Esse Jesus que se coloca no meu lugar, se oferecendo como sacrifício pelos meus pecados. Aí Ele morre, então nós temos aqui a certeza dessa salvação, porque Ele foi no meu lugar. Ele diz que Jesus nos torna propícios ou favoráveis diante de Deus, dizendo aqui que nós podemos agora ser aceitos diante de Deus. Jesus veio com a morte de Jesus, a ira de Deus sobre nós é aplacada pelo sacrifício de Jesus lá na cruz. É o mesmo que ocorria lá no Velho Testamento, quando a família, o chefe da família levava ali um animal para ser sacrificado, sangue derramado e oferecido diante do sacerdote. Para quê? Para que os seus pecados pudessem ser cobertos e ele então pudesse oferecer o seu culto a Deus. Tinha que haver um derramamento de sangue, tinha que haver um preço pelo pecado. E é um erro nós pensarmos que não tem pagamento pelo pecado. Tem, sempre haverá, ou na cruz ou no inferno. Todos os pecados serão cobrados, haverá o pagamento por esse pecado, ou na cruz ou no inferno. É dura a verdade, mas é a verdade, não é isso? Vamos lá. Qual é o exemplo então, qual é o exemplo de Deus que nós devemos seguir? O exemplo de Deus? Se Deus é nosso Pai e é nosso Senhor e Ele é amor, devemos seguir esse exemplo, né? Veja aí o versículo 11, que nós devemos seguir as suas pegadas. Alguém releia por nós? Acabamos de ler, mas vamos ler de novo, versículo 11. 4 de primeiras mãos, versículo 11, nosso texto base. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar-nos aos outros. Ok, então nós devemos imitar, seguir o exemplo. Se Deus nos amou, nós devemos amar uns aos outros. É um mandamento que ele repete, que é um mandamento que é velho e ao mesmo tempo é novo, que ele é atual, ele se torna atual todos os dias, porque isso faz parte da vida cristã, é um sinal, é a marca de que você é crente. Então nós devemos seguir este exemplo, e nós somos aperfeiçoados nisso. Olha o versículo 12, cada vez que nós amamos, nós somos aperfeiçoados. Leia o 12, Moisés. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Olha só, quando nós amamos então uns aos outros, nós somos aperfeiçoados. E ele é engraçado que ele começa: ninguém jamais viu a Deus. E quando nós começamos a imitar a Deus, e ele vai dizer que nós somos aperfeiçoados, e nós exercitamos o amor onde? Nós exercitamos o amor com quem? Com outras pessoas, com os irmãos. Nós então estamos aqui criando um vínculo, um ciclo de aperfeiçoamento. Nós estamos entendendo que Deus nos amou, amamos uns aos outros, servindo uns aos outros, suportando uns aos outros também, isso faz parte de amar, né? Faz parte do amor também. E nós estamos então aqui integrados nesse corpo de Cristo,
E aquele que jamais viu a Deus, ele começa a ver o amor. Lembra que João falou que Deus é amor? Ele começa então a enxergar Deus, a manifestação de Deus no meio do seu povo, que é o amor. Essa era a definição que João tinha dado de Deus. Olha só, a gente voltando lá no capítulo 2, versículo 3 e 5, olha o que ele diz lá: e nisto sabemos que temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Era um dos testes. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. 5. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado. O amor de Deus, nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Então nós devemos obedecer, que é uma outra marca de quem é servo de Deus, aquele que é nascido de Deus. Ele fala a forma de vermos Deus é através da igreja, porque aqui, quando nós estamos nesse meio, amando uns aos outros, nós estamos experimentando a vida de Deus entre nós e podemos ver isso. Então nós não vimos a pessoa de Deus, mas vimos aqui a sua manifestação entre nós, através do amor. E é triste, né, irmãos, quando a gente vê que pessoas não valorizam essa comunhão, essa convivência, porque é aqui que nós nos alimentamos, é aqui que nós crescemos, é aqui que nos confrontamos, é aqui que nós somos tratados, corrigidos, né? Somos alimentados. É bom ser alimentado, mas às vezes precisamos ser corrigidos. Às vezes é uma palavra mais dura, né? Uma correçãozinha faz parte, e nisso nós vemos o amor de Deus. E a pessoa não vem aos cultos, não vem a EBD, não é integrada a um pequeno grupo. E o que está acontecendo? Ele está perdendo uma das maiores riquezas da vida cristã, que é a comunhão. É onde eu vou ser alimentado, é onde eu vou ser suprido nas minhas necessidades. Eu costumo dizer, que às vezes a gente, como igreja, né, a gente é como um exército mesmo do Senhor. Aquela galera que não está conosco na escola dominical, na oração, ela, quando vem à igreja e ouve uma coisa acontecendo, ao invés de ela começa a criticar e não entender, porque ela não está inserida, na verdade, no nosso contexto. Qual os nossos ideais, né? Por que tem tanta reunião? Por que tem um pequeno grupo? Qual é o objetivo disso? Eu não preciso disso. Se a gente fosse avaliar e fazer uma pesquisa, eu tenho certeza que essas pessoas são os nossos maiores problemas, vivem em conflito nos lares, não tem uma vida, né, cotidiana ali com Deus. Então, a pessoa às vezes é submetida a tanta, e dá pena, dói no nosso coração, né, ver isso, uma aula como essa aí, que a gente tem tantas dúvidas tão pequenininhas, mas que pode fazer a diferença do nosso trabalho, na nossa casa. A pessoa não está perdendo tudo isso. E isso que o Matias está comentando, de participar da comunhão, estar presente nas atividades do corpo de Cristo, é tão importante, irmãos. Mas é importante, não é simplesmente porque é fácil, é o contrário. Quem de vocês gostaria de ter dormido um pouco mais hoje? Eu gostaria de ter dormido um pouco mais, né? Quem de vocês aqui gosta e tem prazer de parar ali? Hoje eu vou ler a Bíblia e quero ler tanto quanto mais. Talvez possa ter alguns que já estão muito habituados, mas cada vez que eu vou ler a Bíblia, meus irmãos, e parar para ter o meu momento, é uma guerra. Aparece tudo quanto é compromisso. Sim. Quando um acorda, quando um dorme, o outro acorda, quando um cala, o outro chora, e enquanto está tudo resolvido, agora eu quero ir no banheiro. Quem tem 3 é assim, né? Então você tem que fazer tudo entre meia-noite e 6 da manhã. Fora desse horário, a linha está ocupada, né? Então, não é fácil. Por quê? Porque a minha natureza não pede essas coisas, né? Minha natureza não tem prazer, não tem. Minha natureza quer descansar. A minha natureza quer se defender. Ele quer sobreviver, né? Quer o que é bom para mim no mundo natural. Mas aquele que nasce de Deus e tem o Espírito de Deus, e ele recebe o ensinamento que esse Espírito que habita nele dá a ele tem que então ceder e buscar e caminhar e se esforçar nessa caminhada, né?
de santificação, de comunhão com os irmãos, comunhão com Deus, de meditação na palavra, não é fácil. Se não é fácil para você, não é fácil para mim. E eu acho que talvez não seja tão fácil para o pastor Elias, né? Não é todo dia que a gente, que bom, agora eu vou aqui. Talvez seja essa hora que ele talvez iria dormir, descansar um pouco, né? Então é isso. Vamos lá. Mais uma aí, Vinícius. Se você quiser continuar semana que vem. Ok. Já passou do horário? Na semana que vem nós vamos continuar ali na prova. Com calma. Para a gente não correr. Porque a gente citou muitos exemplos aqui, então nós vamos parar por aqui. Boa ideia, pastor Elias. Eu acho que os irmãos ali, alguns comemoraram, né? É a prova de que não é tão fácil. É a prova de que aqui também há sacrifício. É isso, irmãos. Dúvidas? Questionamentos, algum comentário, alguma coisa que eu falei, eu queria lembrar. Pode aproveitar. Nós já passamos do horário mesmo. Vamos lá. A minha parte está encerrada. Nós não vamos falar sobre essa prova aqui da salvação. Falando de coisa enganosa, quando eu tinha 7 anos voltando da escola, eu passei numa casa de um pé de ovo. Pé de quê? De ovo. Pé de ovo. De ovo. Aí eu passei e vi, parece desenho animado. Você passa e tal. Aí eu cheguei em casa e falei, como que nasce o ovo, né? Eu vi um pé de ovo. Aí eu falei, não pode ser, mas eu vi. Aí no outro dia eu passei ali direito, o cara pôs uma rã na garagem dele, um galho seco, e nas pontas ele pega o ovo, tirava o conteúdo só por um buraquinho e encaixava um negócio bonito. Pra mim, na minha inocência, era o pé de ovo. Se eu não fosse lá verificar de novo, eu ia guardar essa verdade, esse é o problema. Do seu referencial de maturidade, de ponto de vista, naquela idade, você estava enxergando algo que era real. Até que apareceu alguém com mais maturidade e vai dizer que aquilo não era bem assim. Mas para ele pareceu real. Por quê? Eu vi. Olha só o exemplo, mas eu vi. Né? E ainda confrontei, não. Sabe aquela história, irmão? Olha, eu vi. O sujeito estava com tal problema. E o fulano fez lá alguma coisa, uma oração, uma reza, um benzimento, e ele se colocou de pé. Ou ele falou tudo aquilo que ele não sabia a meu respeito. Ele falou, ele declarou, eu vi. Então é de Deus. Será? O Moisés viu o pé de ovo. E era um pé de ovo? Eu vou voltar ao meu exemplo. Lembra de quando os irmãos entram ali na cidade e uma jovem adivinha, começa a falar coisas? Elas estavam falando mentiras? Não. Eles viram, eles ouviram. Ela não sabia de nada. Mas, por trás ali, o que havia? Um espírito enganador. Né? Então, cuidado com isso. Fulano ganha almas. Fulano cura os enfermos. Fulano profetiza e acontece. Né? Fulano prega só a Bíblia. Mas você submeteu essa palavra ao contexto geral, aquilo que é verdadeiramente fiel às Escrituras, em todos os testes que é preciso fazer. Lembre, uma gotinha pode contaminar todo o resto. A pergunta que fica para nós hoje é o seguinte: eu tenho reconhecido que Jesus verdadeiramente veio em forma de homem, morreu na cruz no meu lugar, e este Jesus habita na minha vida e tem transformado, e eu tenho obedecido os seus mandamentos, eu tenho andado na luz como ele andou na luz, né? Como ele andou na luz, como ele viveu. Eu tenho amado ao Senhor sobre todas as coisas, a Deus sobre todas as coisas, e tenho amado os meus irmãos como a mim mesmo, né? Essa é a pergunta que fica hoje para nós refletirmos. Lembrando que amor não é aquela declaração bonita de sentimento. Amor é muito mais do que isso. Amor é você falar assim:
eu sei que você está cansado. Vamos almoçar na minha casa hoje. É uma brincadeira para você lembrar que é uma ação. Se quiser convidar, né? Vamos ficar de pé, meus irmãos. É uma brincadeira para você lembrar que é uma ação, é uma atitude. Não fica no plano dos sentimentos. Tá bom, meus irmãos? Espero que você tenha compreendido e que tenha te acrescentado algo. Venha semana que vem, convide alguém, fale da importância. Eu sei que tem muitas pessoas que têm dificuldade, ou às vezes algum compromisso, mas aquele que você sabe que está deixando de vir por uma coisa que não se justifique, convide, né? Insista, vamos orar por esses irmãos também.